Eduardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre mais um anime, onde dessa vez, começando a temporada de inverno da melhor forma possível, vamos falar sobre alguns desses animes maravilhosos. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o anime que já é meu palpite, se tornou um dos melhores do ano e vai concorrer em várias premiações. Afinal, Masaaki Uasa na direção é igual já falar que esse anime pode ganhar, porque da temporada ele é um dos melhores e eu acredito que você vai gostar se você entender esse anime. Para todo caso, sejam muito bem-vindos ao vídeo onde vamos falar hoje sobre Eizouken Ryuga Teo Dasuna, ou se você preferir chamar em Eigo, acredito que se chama Keep Your Hands Off Eizouken. Para todo caso, eu acredito que já é meu conselho, veja do começo até o final, não pule a abertura, não pule a ending, porque a abertura é muito criativa e a ending, um dos animadores que está na staff dessa produção desse anime é um brasileiro, então você tem que ver a ending, você não pode pular, porque um dos animadores foi brasileiro, então dá essa moral, vê a ending, dá uma chance e é muito boa a ending. Então aí meu conselho, eu quis ressaltar, é uma curiosidade, eu vi no nome da staff que apareceu nos créditos, tá ali, então Rodrigo-san, omedetou gozaimasu, a ending está muito boa e eu acho que é muito a cara do anime, então parabéns para toda a staff, para a produção, porque essa obra tá maravilhosa. Mas, para todo caso, o que eu posso dizer? Eu acho que é um anime que você vai se apaixonar. Se você gosta da indústria, se você quer buscar sempre conhecimento, você precisa ver Eizouken. Por conta de que, por ser um gênero seinen, a gente já fica esperando algo que vai nos dar uma reflexão, digamos que vamos ter que buscar um entendimento. E eu diria que Eizouken arrasou nesse primeiro episódio, porque ele é uma obra muito preciosa que nem todas as pessoas vão entender. Por isso eu disse, e repito, é seinen, por isso é destinado para um público mais adulto, por conta de que tende a pessoas mais velhas buscar o entendimento da obra. E eu diria que não é só porque é seinen que só os mais velhos podem assistir, não! Se você é apaixonado pela indústria de animações, se você quer saber termos técnicos, se você quer entender a reflexão da obra, se você tem um bom raciocínio, se você busca entender, se você não liga de ter que rever certas cenas, eu quero que você veja esse anime, não importa a sua idade, mas eu quero que você entenda esse anime, por conta de que o diretor, ele tem uma peculiaridade em determinadas cenas que às vezes teremos que rever, e estou sendo sincero com vocês. Por isso eu digo, a gente tem que ver com cuidado, deve prestar atenção em cada detalhe, em cada cena, para entender o que a obra quer nos passar. Por isso, já disse, seinen, mas aí tá meu conselho. Eu acho que se você é apaixonado pela indústria, se você é um aspirante a animador, a designer, se você também quer, digamos, ter mais curiosidade, se você é uma pessoa curiosa, admiradora, que é apaixonado por esse trabalho como eu acho que você deveria ver. Mas, para todo caso, o que mais eu posso ressaltar? Eu acredito que é uma obra tão boa porque a gente vai ter um conhecimento vasto. A gente descobriu no primeiro episódio o termo image board, que pode ser algo básico, pode ser algo que você já sabia, mas eu vou ser sincero com vocês, eu não sabia esse termo técnico, e eu descobri graças a esse anime. São termos que significam ilustrações feitas no começo do anime para determinar o estilo daquele mundo, ou seja, do cenário. E isso é algo muito bacana, é algo que eu fiquei orgulhoso, fiquei contente, satisfeito de estar vendo esse anime para ter mais conhecimento. Isso me deixa feliz, porque eu sou uma pessoa que gosta de animação, eu produzo vídeos, crio conteúdo, então eu fiquei contente em estar vendo esse anime, uma, porque eu sou apaixonado por animes, e outra, porque eu lido com isso, eu crio conteúdo com isso, então eu tô muito contente com essa obra. E para todo caso, a gente vê mais sobre a obra, a gente vê essas três garotas que decidem criar um anime, e a gente vê, digamos que a imagem do universo que elas criaram em apenas alguns esboços, são o sentimento que os animadores muitas vezes sentem de como vai ser a história criada apenas com o começo dos esboços. E isso foi algo simplesmente maravilhoso, porque a gente sentiu um pouco na pele o que os animadores sentem vendo essas protagonistas. E isso foi algo bacana, por conta que a vivência, o movimento, a reação, a cena apresentada, digamos que do anime que as garotas estavam produzindo, se você pensar, é o anime que elas querem produzir, são os esboços, a imaginação delas e como vai ser criado, só que já foram animados por conta de que existem vários animadores que estão animando o anime que elas estão criando, por conta de que elas também são protagonistas dessa obra. Então pensa que looping louco, porque elas vão criar esse anime, a gente vai ver, são animadores que estão produzindo, elas que estão produzindo um anime. Isso é muito louco, e eu achei da hora,
porque a gente sentiu realmente um pouco da alegria, né, do sentimento, digamos que de um animador quando tá produzindo algo através das personagens. Então, mais uma vez eu ressalto, foi maravilhoso ter esse sentimento, eu fiquei muito contente em estar vendo essa obra. Eu acho que é algo que você não tem reação, é algo que você fica contente e admirado em estar assistindo. Mas, para todo caso, acredito que tendo falado um pouco disso, agora eu vou falar o que eu tô achando da obra. Eu vou falar um pouco das 3 personagens principais e o que eu mais gostei, assim, digamos que para concluir do episódio 1. Mas então, vamos começar falando das 3 personagens, as protagonistas de Eizouken. Mas antes de eu começar a falar sobre as personagens, o que eu achei delas, eu devo ressaltar algo que eu havia esquecido, meu querido Kohai. Acontece que as obras que o Masaaki Yuasa dirige têm um ponto muito relevante que é peculiar dele, que é a gente imersar, digamos que na cena, no sentimento da personagem. Ou seja, no mundo que foi criado, digamos que no anime que elas estavam produzindo, é muito o sentimento que elas sentiam. Então, no momento que eu falei que foi também um sentimento sobre os animadores, é uma interpretação e possibilidade minha. Mas se formos seguir a coerência do Masaaki Yuasa, digamos que o estilo dele, a gente tende a ver que a cena apresentada, digamos que o mundo criado delas ali, era o que elas sentiam, digamos que era a experiência delas. Então vale notar isso porque é um ponto relevante, é outra interpretação, é outra possibilidade, porque é muito o estilo do diretor e eu deveria ressaltar isso. Mas agora vamos continuar falando sobre o anime. Então vamos começar falando da protagonista em modos, a personagem principal, a minha querida Asakusa Midori. Então, eu acho que ela é uma das personagens mais interessantes, cativantes também, mas as outras duas também são boas. Mas eu diria que como a personagem principal, a gente vê a paixão dela, né, por animes. E aqui eu ressalto a primeira cena que teve o toque lá do diretor, do Yuasa. A gente vê que a imersão que ele deu, né, pra personagem através da cena apresentada para nós. Quando ela está assistindo e ela fica apaixonada pelo mundo que está diante dos seus olhos. E ela vê que é uma pessoa que produziu isso. E a imagem da tela se expande como se fosse para, digamos, ser a reflexão do que a personagem, digamos, a perspectiva dela. É algo bacana que é o toque desse diretor. Então, primeira cena destacada do Yuasa que eu acho que eu deveria ressaltar. Mas voltando pra Midori, eu acho que ela é cativante porque a gente vê que ela quer criar um mundo totalmente novo, ela se inspira, digamos que na região onde ela está, e ela quer criar um anime sobre isso, sobre as várias conexões que estão, digamos que, sobre várias superfícies em cima do mar. Isso é bacana, afinal a gente vê que muitas vezes nós ficamos atentos ao enredo, aos personagens, às cenas, só que a protagonista, a Midori, ela analisa tudo isso, como isso tudo surgiu. Ela pode ficar presa no enredo, mas ela quer saber como foi o modo. Tanto que ela diz, o movimento do personagem, do protagonista, só de pensar que teve um trabalho de animação para fazer todo esse dispositivo antigravitacional andar. Então, a maneira como ela fala, ela analisa cada parte técnica é legal, porque ela ama animação, ela quer criar um anime, e por isso ela também sempre observa tudo isso que é apresentado em uma história. E eu fiquei fascinado por ter visto essa visão da Midori, da protagonista, através desse anime. Então, acredito que, para ressaltar aqui sobre ela é ótima em designers conceituais, ela consegue criar ótimos, vastos cenários, só que acontece que em designer de personagem ela não é tão boa. Então aí agora falamos da Mizusaki, a outra personagem interessante. Mas agora vamos falar da minha personagem favorita desse trio aí de protagonistas, das 3 garotas. Vamos falar da Mizusaki. Por conta de que, sério, eu acho que ela é a princesa corajosa. Afinal, ela é uma modelo muito famosa, né? Digamos que ela é a princesa da obra. Afinal, ela possui dinheiro. É só você observar aquele cartão black dela. Normalmente, quem tem cartão black, meu Kohai, é que possui uma boa conta bancária. Pra todo caso, eu quero o cartão black. Mas, então, falando da Mizusaki, eu achei muito interessante porque mesmo com um cartãozão, com um monte de dinheiro, ela não conseguiu pagar. E a Kaminori, lá, a outra garota, ela conseguiu pagar, digamos que com moedinhas. Então foi muito boa essa cena apresentada na obra. Mas, pra todo caso, ressaltando a personagem, eu gostei dela porque ela tem um sonho também de produzir um anime, ela é designer de personagens e ela quer ser uma animadora para mostrar que é um trabalho digno. Afinal, você está fazendo uma arte, você está criando um mundo, por conta de que é um trabalho digno em que os animadores produzem. Afinal, eles não estão dando som apenas para personagens, eles estão criando um mundo, eles estão criando sons como vento, mar, máquinas, não só as vozes dos personagens. Então, quando você percebe, você vê que anime não é só, digamos, um personagem que tá na tela, um cenário. É um mundo vasto que está criado em torno daquele personagem, onde ele se mexe, onde ele explora. É uma região nova. Então, isso tudo também graças aos animadores que estão criando, graças ao
autor que produziu é magnífico de observar. Então eu diria que eu gostei muito do ponto e eu me simpatizo muito. Eu me acho um pouco semelhante com os pontos ideais da Mizusaki. Então eu gosto muito dessa personagem, por isso eu considero ela a minha favorita. Mas, por todo caso, vemos que ela tá arrasando, porque enquanto a Midori não é boa em caráter de personagens, ela já é boa. Então, assim, elas conseguem, digamos que, criar os esboços, digamos que com o personagem e com o cenário. Então, tendo falado um pouco dela, agora vamos para a outra garota que falta concluir desse trio de personagens cativantes. Mas agora vamos falar da melhor personagem, porque devemos falar da quem rouba os holofotes da obra. Vamos falar da Kanamori, por conta de que ela até pode, digamos que não saber muito sobre anime, mas a gente viu que quando se trata de dinheiro, ela sabe como criar um anime. Afinal, foi muito legal, porque a gente viu que quando as garotas veem, digamos que a Mizusaki com problema, ela já fala, sinto cheiro de dinheiro. E acontece daí que a protagonista, a Midori, fala, sinto cheiro de exploração. Foi bacana essa cena. Mas, para todo caso, voltando a Kanamori, eu gostei dela porque ela tem uma lábia, ela é direta quando necessário. E a gente viu que ela fala, eu posso não saber muito, mas eu tenho várias medidas para ajudar vocês a criar isso. Por isso, vocês vão criar um anime, vocês são duas jovens talentosas, temos a juventude a nosso favor, não tem nenhum risco, nenhum problema, então vocês vão criar esse anime. E acontece que surge a pergunta, né, da Mizusaki, mas por que você vai tão longe para nos ajudar? E a resposta dela é bem simples. Se tivermos uma modelo famosa criando um anime, a grana será preta. E acontece que, tipo, foi muito engraçado, porque elas já falam, é por dinheiro? O Kane da Yoa foi muito engraçado, porque, sério, eu amei essa personagem. Ela não quer saber, ela é a mafiosa, digamos, a dinheirista, ela quer saber de dinheiro mesmo. Então, ela vai criar esse anime, ela pode não ter conhecimento, mas vai botar as duas garotas pra trabalhar. Então, eu gostei, eu considero ela a líder aí delas. Porque a gente sabe, a Midori que é, digamos que a essência que junta todas. A gente vê a coragem da Mizusaki e a gente vê, digamos que a líder de todas que vai botar sempre elas, digamos que no eixo e vai fazer trabalhar, além de dar vários suporte, como ela mesmo disse. Então, sério, eu me apaixonei por essa personagem também, é muito boa. Por isso eu digo, as três personagens têm pontos bons, têm uma personalidade distinta e faz com que a gente se interesse. Mas agora eu devo ressaltar duas curiosidades bem bacanas que devem ser ressaltadas. Na verdade, uma nem é curiosidade porque eu vou voltar a falar daí do Yuasa. Mas essa até é curiosidade, é um easter egg. Eu acho que ter colocado o nome do Inoue foi bem legal, porque o Inoue-san é um dos animadores mais consagrados da indústria. Então sim, pode ser aquele Inoue que você tá pensando. Mas, para todo caso, foi legal porque foi bem um easter egg. Digamos que a Mizusaki tava querendo ir embora porque ela queria ver o anime que ele está, digamos que, animando. Digamos que ele é um dos responsáveis em tempo real. Então foi bem bacana isso. Mas, para todo caso, tendo falado, digamos que dessa menção honrosa, ou melhor dizendo, dessa curiosidade, vamos falar agora de outra cena que teve o toque, digamos que original do Yuasa e tornou, digamos que a cena muito melhor do que o original. A questão que eu irei apresentar para vocês, se vocês notarem, é uma cena de certo modo original, ou ao menos foi acrescentada, melhorada. E isso é muito bom, porque se você for ver, digamos que o mangá, você nota que o capítulo 1, né, de Eizouken mostra que as garotas pegam basicamente, digamos que a Mizusaki e fogem, porque ela como uma princesa tem uma reputação, afinal os pais delas são atores e querem que, tipo, ela siga o mesmo caminho, não querem que ela, digamos que seja uma animadora. E isso foi legal, porque nesse momento vemos que daí tem seguranças que não vão deixar com que ela faça qualquer coisa que ela queira, de certo modo, como ir para o clube do anime. Acontece que nesse momento vemos que as garotas pegam ela e fogem, isso no mangá. Só que na cena é melhorado, porque elas pegam, digamos que a Mizusaki, elas, digamos que sobem uma escada, como se fosse apresentado ali um teatro, digamos que, como posso dizer, um palco. E acontece que nesse momento a Midori vai apertando vários botões. E acontece que nesse momento o segurança, ele começa a andar, só que ele começa a ter problemas, porque quando é apertado o botão certo, digamos que ele escorrega, digamos que no escorregador que foi criado ali dos botões do teatro. E nesse momento ele cai, digamos que no andar de baixo. E foi legal, porque foi um obstáculo que mostra, digamos, a perspectiva da personagem de querer superar, digamos isso, querer fugir, digamos que do segurança que estava atrás da Mizusaki. Então isso foi um toque do Yuasa, digamos que é algo que a gente nota e percebe das obras dele. Então eu espero que você tenha entendido um pouco do que eu quis ressaltar e do que eu gostei dessa cena, mas sério, foi muito legal. Eu
eu acho que é muito bom ver esse tipo de cena, digamos, essa parte que melhora o original de certa maneira, porque eles podem deixar de um jeito que fique muito mais satisfatório. E, afinal, as garotas não só fugiram, como, digamos, derrubaram segurança, algo que a gente não nota no anime. E foi legal também outra cena que, basicamente, digamos, é quando a Midori, digamos, que empurra uns botões, umas, como posso dizer, eu esqueci o termo, acho que é vassouras, panos, e acontece que a Mizusaki e o segurança olham para ela. Já no anime é diferente, a gente vê mais da Kanamori, digamos que ela tá muito melhor no anime, porque ela aperta os botões e fala: Asakusa, eu espero que você se torne amiga da Mizusaki, então conto com você. E aperta o botão onde faz com que elas subam, digamos que o palco. Foi muito engraçado, algo diferente, e é uma originalidade, uma parte melhorada, digamos que em anime. Então, basicamente, eu deveria ressaltar porque foi outra cena que eu tinha que destacar que eu gostei. Sem dúvidas, Eizouken ni wa Teo da Suna é um dos grandes animes dessa temporada. Meu palpite é que, dependendo se continuar com essa qualidade, o que provavelmente vai acontecer, ele pode ser um forte candidato a se tornar um dos melhores do ano. Então, meu palpite tá muito, me afeta muito inabalável, digamos que nessa obra, por conta do diretor e por conta que a gente já aprendeu muita coisa pelo primeiro episódio. Basicamente, a gente tem o conhecimento, né, graças à história, ao enredo, né, digamos que ao mangá, né, que foi ganhado em anime adaptação. Então, parabéns também pro autor, é uma proposta muito boa, é uma ideia bem legal. Só que eu gosto de ver, digamos que a animação, determinadas cenas com um ar mais novo, digamos que na visão do diretor. Isso é bacana quando é apresentado. E é uma técnica, digamos, uma medida, uma cena muito mais melhorada do que o original. E acontece que Eizouken tem muito disso. E eu posso dizer que a reflexão que a gente tem com o primeiro episódio é que um anime é trabalhoso de se produzir. Não é algo fácil, é um trabalho digno, é um trabalho que é recompensador, satisfatório, que a gente fica orgulhoso, mas não é fácil produzir anime. É algo que exige trabalho, tem determinadas pessoas que cuidam do cenário, determinadas pessoas que cuidam da animação, pessoas que compõem a trilha sonora, seiyus que dão voz aos personagens, tem os animadores da opening, da ending, tem as pessoas que cuidam do enredo, do roteiro, tem o diretor que tenta organizar tudo isso, e tem o autor, né, que é quem criou a história, né, e tem que dar os seus palpites de como está sendo criado o anime. Então, é um vasto mundo, um mundo novo, um mundo criado, digamos, que atravessa essas pessoas, dessa staff de animação, e é algo muito satisfatório que a gente fica, é algo muito feliz de ver que esse anime está nos proporcionando essa experiência e está nos mostrando essa lição, digamos que essa reflexão. Então, como eu disse, é um trabalho recompensador, mas exige, tem várias partes que cuidam disso, e não é fácil de se produzir, é algo que você percebe, digamos que com o decorrer do tempo, as dificuldades, a maneira como é criado e como são várias pessoas, como são necessárias várias pessoas para ser criado uma obra. Então, eu diria que seja para mangás, que é o autor e tem até uma pequena equipe, como para anime, que é uma equipe de várias, digamos, pessoas que produz junto de diretores, o autor. Todos estão de parabéns, é algo maravilhoso, é algo que nos enche de emoção, seja alegria, seja tristeza, seja decepção, revolta, amor. A gente vai sentir isso com o anime, e isso é normal, às vezes a gente não gostar, às vezes a gente gostar. Muitas vezes devemos dar parabéns, digamos que para as pessoas que cuidam disso, porque é algo que não é fácil. E muitas vezes a gente critica algo que a gente não gosta, mas a gente deve reconhecer que foi trabalhoso para a pessoa. E muitas vezes devemos exaltar e ressaltar algo que a gente também gostou, porque foi graças a essas pessoas que foi criado, proporcionado esse vasto mundo novo em que estamos acompanhando. Então, Eizouken trata e nos passa isso, digamos que esse sentimento. Então, estou muito ansioso para o que vamos aprender, para as mais reflexões, digamos que com o decorrer dos episódios. Muito ansioso, quero muito ver, digamos que determinadas cenas. A minha ansiedade para ver, digamos, a Kanamori é muito alta. Quero ver se ela vai continuar com esse bom humor e a maneira com que ela vai ajudar as garotas no próximo episódio. Mas acredito que, tendo praticamente ressaltado tudo que eu queria, vamos para aquela pergunta: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Eizouken ni wa Teo da Suna? Para o próximo episódio de Keep Your Hands Off Eizouken, Eizouken ni wa Teo da Suna, meus consagrados corrais, acredito que devemos ficar, digamos que bem preparados, por conta de que, provavelmente, como elas estão ainda bem no esboço, o próximo episódio pode ser que continue nisso. Ou pode ser que a gente veja outros termos, digamos que outra parte que vai ser apresentada, como por exemplo, o enredo da história, digamos que o roteiro que vai ser criado, porque a gente viu que o momento atual, o primeiro episódio, foi muito, digamos que o esboço, como a história seria, digamos que o cenário, a personagem, mas tem que mostrar agora a história, né? E quem vai ficar por trás disso? Quem vai cuidar disso? A Kanamori, uma personagem nova? Então minha curiosidade tá muito, digamos, aguçada pra ver como vai ser.
Para todo caso, tô muito ansioso porque tem muita coisa em volta das animações que vai ser apresentada a cada episódio, mas para o próximo eu acredito que deve ser isso. Mas então, pode ser também que elas vejam, digamos, talvez, algo sobre vozes, seiyus, que isso vai ser muito mais pra frente, porque ainda elas têm que cuidar da criação da história. E acredito que essa questão do clube, né, se elas vão entrar pro clube do anime ou se elas vão criar um outro clube, só que o pretexto é a criação de um anime. Eu quero saber isso no próximo episódio também, como vai ser, e acredito que vai ser apresentado. Para todo caso, talvez apresentem mais um pouco, digamos que de personagens próximos aos principais. Eu acredito que não, porque eu não acho que essa obra vai ter, digamos, muitos personagens. Acredito que o foco vai ficar nessas 3, mas nunca se sabe, né? Acredito que vai ter várias surpresas. Então, assistindo os próximos episódios, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Eizouken Niwa Teo Dasuna Mata, né?